Santo. Amém. Olá a todos vocês, uma graça estar aqui com vocês hoje para a gente trazer mais um tema, né? Vamos fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos falar em nome dele, né? Então, vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o seu Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Começar agora, então, o nosso tema de hoje é a campanha da fraternidade, né? Todo ano a gente ouve falar na campanha da fraternidade, sempre na quaresma, né? A gente tem aí a campanha da fraternidade que nos acompanha durante toda a quaresma, isso há um bom tempo. E tem muita gente que ainda não sabe o que é a campanha da fraternidade. Para a gente começar a falar sobre esse tema da campanha da fraternidade deste ano, de 2022, eu vou fazer primeiro com vocês uma breve história, né? Trazer para vocês o breve histórico aí da campanha da fraternidade, para que vocês possam entender o que é a campanha da fraternidade. Bom, a campanha da fraternidade, gente, começou, na verdade, no Brasil em 1961, então já faz bastante tempo. Nós tínhamos em 1961, né? Deixa eu só puxar aqui, campanha da fraternidade. Em 1961, 3 padres, eles faziam parte da Caritas aqui no Brasil, e eles se juntaram para arrecadar fundos para as atividades assistenciais. Mas o que é Caritas, Solange? Padres faziam assim parte da Caritas. Vou explicar rapidamente para vocês. Olha só, a Igreja Católica, tem gente que acha que a Igreja Católica é só a parte religiosa, mas não. A Igreja Católica, ela tem muitas entidades que fazem parte dela, que trabalham com vários aspectos da sociedade, né? Educação, a gente sabe que existem as pontifícias universidades católicas, que trabalham com a parte de educação, e a gente sabe também que existem vários órgãos dentro da Igreja Católica. A Caritas é uma entidade ligada à Igreja Católica que cuida dessa, próprio nome já diz, caridade, né? Que cuida da parte humanitária mundial. A Caritas é uma entidade mundial, né? É uma parte ligada à Igreja Católica que abrange o mundo inteiro, cuja a grande finalidade da Caritas é a missão humanitária. Então, a Caritas trabalha no âmbito da fome, da pobreza, trabalha no âmbito dos refugiados. Então, dentro da Caritas, por exemplo, agora a gente ouve falar muito na ajuda à igreja que sofre, que é uma parte ligada à Caritas que cuida apenas de refugiados de guerra, pessoas cristãos perseguidos por outras religiões, né, fora do Brasil. Então a gente vê muitos casos de cristãos que são aí martirizados, perseguidos, e a Caritas trabalha justamente dentro desse universo. E a Caritas aqui no Brasil, como o Brasil tem, infelizmente, né, a gente sabe que a pobreza é muito grande no Brasil, lá no Nordeste, em 1961, os padres, 3 padres que eram responsáveis, né, pela Caritas brasileira, acabaram aí se juntando e fazendo uma campanha para arrecadar fundos para atender as pessoas carentes. Isso lá no Rio Grande do Norte, né? E foi uma campanha muito interessante, muita gente participou. Em 1962, no ano seguinte, 16 dioceses já se ligaram a essa campanha, que foi chamada na Campanha da Fraternidade. Mas, a princípio, veja bem, o objetivo era angariar fundos para atender a parte social, pessoas que passavam fome mesmo,
né? No Nordeste a gente sabe que tem essa característica mais acentuada. Então, no ano seguinte já houve uma grande adesão e começou a crescer, né? Todo ano se fazia, então, a campanha da fraternidade com essa finalidade. No ano seguinte já foi nacional. E em 1964 a CNBB começou a atuar. O que é a CNBB? É a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Todos os bispos têm lá uma associação que eles atuam. Então, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB começou a atuar junto, né, a comunidade dentro nesse setor, né? E começou a levar para frente a campanha da fraternidade. Então, ela ficou uma campanha nacional, mas sempre com esse objetivo, né? Voltado à fraternidade humana, voltado às pessoas mais carentes. Só que aí o que acontece? Foi tomando uma proporção grande, né? A CNBB começou a atuar, os padres, os bispos e os leigos que eram envolvidos na campanha da fraternidade começaram a ir estudar mais profundamente, e aí foram inclusive para Roma se aprofundar mais no Concílio Vaticano II, que é o concílio, né, que rege a doutrina da nossa igreja até hoje. O Concílio do Vaticano II, na época, era um concílio muito novo, né, era tudo novidade, e trazia essa proposta, né, da igreja atuando junto com a comunidade, né? É aquela igreja que sai, aquela igreja que vai, que hoje o Papa Francisco tanto defende, né? Que nós tiremos, né, o nosso corpo de dentro da igreja e atuemos junto às pessoas que realmente necessitam. E em 1964, então, houve um aprofundamento no Concílio Vaticano II. Em 1970, o Papa reconheceu, o Papa abençoou a campanha da fraternidade brasileira, né, aqui no Brasil, inclusive fez, através da televisão, um pronunciado, falando sobre a campanha da fraternidade. E daí por diante, a campanha da fraternidade ganhou força e foi sendo expandida, e todos os anos acontece durante a quaresma, né? Bom, aí, rapidinho, vamos falar um pouquinho das fases da campanha da fraternidade. Então, nos primeiros anos, a campanha da fraternidade, ela trabalhava mais dentro da renovação da igreja pela igreja, baseado nos princípios da doutrina do Vaticano II, né? Para vocês terem uma ideia, olha só, em 1965, lá no comecinho, o tema, porque assim, a campanha da fraternidade, ela trabalha sempre um tema e um lema. Aquele tema que vai ser tratado naquele ano e o lema que vai complementar aquele tema. Sempre assim e até hoje é assim. E em 1965, quando ainda era a primeira fase da renovação da igreja, a campanha da fraternidade trabalhou com o seguinte tema: paróquia em renovação. E o lema era: faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. Então, para vocês verem, né, estava trabalhando ali, né, a renovação da paróquia dentro da doutrina do Vaticano II, que era trazer mais essa parte espiritual, essa parte mais fraterna para dentro da célula menor, que é a célula da comunidade, que é a paróquia. Então, os 2 primeiros anos, a campanha da fraternidade trabalhou em cima desse ponto. Em 1966, para frente, a campanha da fraternidade começou a trabalhar a renovação do cristão, né, do homem em si, né? Então, trabalhou primeiro a renovação como igreja, comunidade, depois do homem em si. Então, o primeiro ano dessa nova fase, em 1966, o tema foi fraternidade e o lema foi: somos responsáveis uns pelos outros, né? Então, começou a trabalhar
o ser humano como cristão. Em 67, o tema foi corresponsabilidade. 68, doação, né? 1970, participação. Para o outro, o próximo é você. Olha que lema legal, né? Para o outro, o próximo é você. Então era o homem, né, atendendo ao apelo divino, ao apelo de Jesus, que é trabalhar junto com o próximo, né? Trabalhar consigo e com o próximo. Essa fase durou até 1972, quando o tema foi serviço e vocação e o lema foi descubra a felicidade de servir. Tá? Aí depois veio uma outra fase. Olha só, né? Então tem bastante coisa, né? Essa segunda fase, né? Então a primeira fase eram esses dois tópicos, a igreja e o homem, né? Como cristão. E aí vem uma segunda fase que já passa para a igreja, que se preocupa com a realidade social do povo, denuncia o pecado social e promove a justiça. Então, nessa fase, gente, a campanha da fraternidade, ela começa a entrar no âmbito social mesmo, político, não político partidário, tá? Não é isso, pelo contrário. Mas fazer a política da justiça, a política voltada para a justiça e o atendimento mesmo daquela pessoa que precisa. Então, os questionamentos da campanha da fraternidade começam a ficar um pouco mais complexos e profundos nas realidades do mundo, nas questões mesmo humanas da humanidade. Questões humanas do mundo, né? E é a fraternidade mesmo, que é a fraternidade e irmandade, né? Nós, como um único povo, povo de Deus, e que temos que ter aí toda a infraestrutura para que tenhamos uma vida em abundância, mais ou menos dentro dessa linha que a campanha da fraternidade começa a trabalhar. Então, por exemplo, o primeiro ano dessa segunda fase, em 1973, o tema era o seguinte: fraternidade e libertação. E o lema: o egoísmo escraviza, o amor liberta. Tá vendo? A gente já começa a trabalhar com mais amplo, uma visão mais ampla da sociedade, né? E aí vai, né? Fraternidade repartir, fraternidade e comunidade, fraternidade no mundo do trabalho, olha só. E vai, olha, em 1982, né, a gente vai falar, por exemplo, esse ano, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar uma pincelada sobre a campanha da fraternidade desse ano, que vai falar de educação. Em 1982, já dentro dessa segunda fase, a campanha da fraternidade falou de educação, olha só, educação e fraternidade. Foi a primeira vez que a campanha da fraternidade tocou nesse tema, educação, em 1982, educação e fraternidade. O lema era: a verdade vos libertará. Olha que profundo, né? E essa segunda fase, ela termina em 1984 com o tema fraternidade e vida e o lema: para que todos tenham vida, tá? Então essa é a segunda fase, né, da campanha da fraternidade desde que ela foi criada. E aí a gente vai entrar na terceira fase, que é a fase que nós estamos agora. Olha só, então a igreja volta-se para situações existenciais, continua nessa parte social, continua nessa parte global do ser humano, da humanização geral, mas voltado especificamente para o povo brasileiro.
para os problemas do Brasil, estruturais da política, da sociedade brasileira mesmo. E a gente sabe que são muitos, não é? Então, em 1985, essa nova fase já voltada para o Brasil fala do seguinte: fraternidade, olha só, até arrepia, e fome. O lema foi o seguinte: pão para quem tem fome. Até me arrepia falar disso, olha aqui. Né? É tudo a ver, gente, com a realidade brasileira. E aí começou-se, então, a grande reflexão sobre a realidade brasileira, né? Será que nós, cristãos, fazemos uma política social justa? Será que fazemos uma política social voltada para aquilo que Jesus nos ensinou realmente, que é a fraternidade, que é o bem do outro? Então, discute a fundo a realidade brasileira, né? Fraternidade terra, fraternidade menor. Em 1988, olha o tema: a fraternidade e o negro. Ouvir o clamor desse povo. Olha que tema e que lema mais brasileiro que isso, gente, não tem, né? Falar do povo, da realidade do povo negro no Brasil, né? Ouvir o clamor desse povo, que é aquele povo que foi escravizado. Então, tá vendo a profundidade? É ir a fundo, né, nos temas brasileiros. E assim vai, né? A gente fala em 91 sobre o trabalho, em 92 sobre a juventude, em 94 sobre a família, né? E em 96 sobre a própria política, fraternidade e política. Olha o lema: justiça e paz se abraçarão, né? 98, educação, de novo, toca-se no tema da educação, que é um tema muito importante, né, que nós vamos tocar de novo esse ano, de 2022. Em 1998, o lema era a serviço da vida e da esperança, né? E aí, gente, no ano de 2000, acontece uma coisa, né? A campanha da fraternidade é uma campanha que é encabeçada pela CNBB, é uma campanha da CNBB, e participam da campanha da fraternidade leigos e também os clérigos. Todo mundo participa, né? Então os padres participam, os bispos, enfim, nós leigos participamos. É para nós todos participarmos, né? É uma discussão dos cristãos da sociedade. E em 2000, a CNBB resolveu incluir outros povos cristãos, outras religiões, vamos dizer, outras denominações religiosas cristãs também nessa discussão. Então, nesse ano de 2000, foi a primeira campanha da fraternidade ecumênica que aconteceu. E depois de 5 em 5 anos acontece uma campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, outras denominações cristãs participam também da campanha da fraternidade. É bom deixar claro, né, o que é ecumênico e o que é diálogo interreligioso, para não haver confusão. Tem gente que acha que ecumenismo e diálogo interreligioso é a mesma coisa. Não. Quando a gente fala em ecumenismo, a gente fala do diálogo entre as religiões cristãs, tá? Então, por exemplo, o católico com a Igreja Batista, por exemplo, faz o ecumenismo. São religiões baseadas na Bíblia, né? Nós temos assim caminhos parecidos, mas divergimos em alguns itens da nossa doutrina, é claro, mas os caminhos são parecidos, né? Somos cristãos. Diferente do diálogo interreligioso, que é, por exemplo, que o Papa Francisco propõe
uma conversa, um diálogo entre cristãos e muçulmanos, por exemplo, né? Deu para entender? Então, os muçulmanos não fazem parte do ecumenismo porque eles não são cristãos, mas do diálogo interreligioso. Então, o ecumênico participa, né, da campanha da fraternidade ecumênica as denominações cristãs. Então, são esses os chamados evangélicos, né, que são os protestantes, as igrejas pentecostais, algumas igrejas batistas, né, enfim, algumas igrejas, denominações protestantes, tá? Então, começou isso no ano 2000, naquele ano foi Dignidade Humana e Paz, e o lema foi Novo Milênio Sem Exclusões. E foi vindo, né, de 5 em 5 anos, depois de 2005, teve outra, Solidariedade e Paz, e a última campanha ecumênica foi o ano passado, né, foi o ano passado, que foi Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema foi Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Foi o ano passado que foi uma campanha ecumênica. Bom, gente, aí para a gente finalizar, eu vou rapidinho passar para vocês, né, que aí eu acho que os catequistas de vocês vão falar mais profundamente sobre a campanha da fraternidade de 2022, que é agora, né, vai ser lançada logo, já é lançada na quarta-feira de cinzas, né, pela CNBB. A campanha da fraternidade desse ano tem o seguinte tema: Fraternidade e Educação. E o lema é o seguinte: fala com sabedoria, ensina com amor. Essa é a campanha da fraternidade desse ano, tá? Essa campanha, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu não vou falar detalhes sobre ela nesse vídeo, porque é muito extenso, daí o catequista vai falar com você. Mas só para você entender, a campanha da fraternidade e educação, olha só, vamos lá. Esse ano vai tratar exatamente desse ponto, né? Os objetivos são os seguintes: com base na justiça e no amor, educar para a vida fraterna, comprometer cristãos com a busca pelo bem comum e relembrar a responsabilidade de todos em relação à evangelização. Então, a campanha, segundo a CNBB, esse tema foi escolhido esse ano por causa das grandes dificuldades da educação que a gente está passando, né? A gente hoje está vivendo um período pandêmico, nós ficamos praticamente 2 anos com esse novo modelo de educação, que é o modelo de educação online, que é uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer. Então, são desafios assim profundos que mexeram profundamente no sistema da educação brasileira, né, e mundial, né, por conta da pandemia de 2022, de Covid-19. E isso é um tema que vai ser tratado esse ano, né? Outra grande dificuldade que nós temos hoje é com relação a esse novo paradigma, né, mundial, que fala sobre ideologias de gênero, fala sobre essa nova visão de família, essa nova visão de religião, enfim, e essa nova visão política que envolve tudo, né? Inclusive a formação e principalmente a formação das gerações futuras. Então, isso tudo é um desafio e isso tudo vai ser discutido na campanha da fraternidade agora de 2022. No final da campanha da fraternidade, todos os anos, é feito o chamado gesto concreto, ou ato concreto,
né, que é feito no Domingo de Ramos, aí é arrecadado no mundo inteiro, né, um dinheiro, um valor, um dinheiro, né, que é do dízimo, das doações das pessoas que vão, né, à missa e que querem colaborar, e esse dinheiro, esse ato concreto, né, porque não adianta nada a gente falar e não fazer, né, ele serve para financiar tudo aquilo que foi discutido durante esses 40 dias que a gente vai falar, né, sobre esse tema de educação. E o que for discutido, as melhorias, os atos todos que forem propostos, né, pela sociedade e pela igreja, para que seja colocado em prática, né, tudo aquilo que é definido aí dentro das discussões da campanha da fraternidade durante o ano. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu queria que vocês entendessem, né, a profundidade da gente participar da campanha da fraternidade. Porque não adianta a gente falar, eu não quero me envolver, porque vai envolver política. Vai envolver política, vai envolver políticas públicas, vai envolver ideologias, vai envolver discussões mais aprofundadas, mas nós, como cristãos, nós temos a obrigação de participar, porque nós vivemos inseridos dentro dessa sociedade. E sociedade e fraternidade é realmente o grande objetivo. Sociedade e fraternidade é levar a nossa visão cristã para a sociedade, para que seja incutidos na sociedade os valores cristãos. Então, o grande objetivo da campanha da fraternidade é justamente isso, né? É tentar discutir atos dentro da sociedade que não estão de acordo com aquela visão, né, cristã que a gente tem e voltado ao a nossa formação cristã, né? A Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, tá? Então, cada um aí, então, com o seu catequista, vai discutir, então, a campanha da Fraternidade 2022. Nós vamos falar sobre isso, cada um de vocês vai falar sobre isso. E, mais uma vez, aí, colocando para vocês o tema, né, fraternidade e educação esse ano é o que nós vamos discutir e como que deve ser feita a educação aos olhos do povo cristão. Terminar esse vídeo, então, agradecendo você que esteve comigo e fazendo uma oração pedindo à Virgem Maria que nos dê aí discernimento, nos proteja e que nos dê uma boa campanha da fraternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada e até a próxima.